Então, bom dia, pessoal. A gente vai continuar aqui a parte da disciplina de síntese e meta-análise em ecologia. E a partir desse momento eu já encerrei a parte mais geral sobre síntese e a gente começa então na segunda parte da disciplina, que é a ideia de falar para vocês mais especificamente sobre meta-análise. Então, para essa aula, essa videoaula de hoje, a ideia é conversar um pouquinho sobre meta-análise em relação a outros tipos, né, de técnicas aí de síntese, e depois a gente já vai entrar diretamente, então, mais na parte estatística da meta-análise, tá? Então, como a gente já vem conversando, né, ao longo dessa disciplina, eu acho que já ficou bem claro a importância do papel, né, aí da síntese em ecologia, em qualquer outra área aí da ciência, mas ao mesmo tempo como que isso pode ser um trabalho meio árduo, né, muitas vezes frustrante aí de tentar resolver alguns desses problemas aí, alguns desses conflitos, usando então essas técnicas de síntese. Então a ideia dessa parte da disciplina é mostrar para vocês como que a gente pode diminuir algumas dessas frustrações, alguns desses problemas, levantar de fato, né, os gaps que existem na literatura e mostrar como que a meta-análise avançou em relação a outras técnicas, né, que a gente usava comumente na ecologia lá desde a década de 80. Então, coloquei aqui para vocês, gente, só uma revisão mesmo sobre quais que são os tipos, né, que a gente consegue usar aí de revisão bibliográfica na ecologia, para que ela serve, né? Então, de maneira bem geral, é para dar um update mesmo em relação a um determinado tema dentro de uma área de estudo, né? As revisões elas podem ser bastante abrangentes, mas a gente sabe o perigo, né, associado a tentar revisar isso tudo e no final não conseguir uma perspectiva mais clara, né, sobre um determinado tema. E as revisões que a gente chamava de qualitativas, né, ou aparece aí como sinônimo narrativas, elas dominaram mesmo a ecologia e a evolução, né, desde a década de 70 até mais ou menos a década de 90. Então era bastante comum a gente ver, por exemplo, 3, 4 revisões sobre um determinado tema, às vezes publicadas no mesmo ano e muitas vezes chegando a conclusões bastante distintas. Né, isso já levantou a bandeira aí de vários cientistas de que tinha alguma coisa, né, um pouco fiche, vamos dizer assim, e que a gente precisava de corrigir, né, ou consertar alguns desses problemas aí das revisões narrativas. E as técnicas, né, mais modernas de síntese, elas já estavam sendo desenvolvidas em outras áreas da ciência, então foi só um salto, né, para que a gente conseguisse aplicar isso na ecologia. Então, as revisões quantitativas ou sistematizadas, elas surgem na ecologia e na evolução a partir da década de 90, né? Tem algumas técnicas, não é somente a meta-análise, e depois a gente percebeu, né, mais recentemente, as chamadas revisões integrativas, que são aquelas que são sistematizadas, mas elas têm uma parte qualitativa e uma parte mais quantitativa que pode ou não ser uma meta-análise, tá? Muitas vezes essa parte mais quantitativa, analítica, é uma descrição mais numérica da literatura, mas não necessariamente ela tem a estatística associada à meta-análise, tá? Inclusive levanta, né, muitas vezes esse gap aí da literatura, mostrando, olha, alguns desses artigos eles não têm o dado suficiente, né, para que a gente possa fazer uma meta-análise. Então, as revisões que a gente chama de integrativas, que vocês vão ver muito, né, na literatura ecológica aí ao longo desses, principalmente desses últimos 5, né, anos aí, seriam essas revisões sistematizadas, inclusivas, que envolvem uma parte qualitativa, que é mais descritiva mesmo da literatura. Então, vocês vão ver, né, a presença de um mapa mostrando a distribuição dos estudos, dados de frequência em relação a grupos taxonômicos, e aí, né, diversos aspectos aí da literatura. E vai ter também uma parte mais quantitativa, tá? A parte quantitativa, muitas vezes, vai ter uma meta-análise. E outras vezes é uma análise, né, mais numérica aí, desses dados qualitativos, tá? Então, isso é o que a gente chama de revisão integrativa e tem aparecido muito aí na ecologia. Então, rapidamente, gente, eu queria mostrar para vocês como é que a gente saiu, né, dessas revisões narrativas até chegar na meta-análise, que envolve essas técnicas, né, mais estatísticas aí de revisão. Então, eu listei aqui para vocês alguns tipos de revisões bibliográficas, a gente vai rapidamente aqui em cada uma delas.
O que a gente chama de exemplo de livro-texto, né, tá entre aspas aqui, não é necessariamente um método formal de revisão, mas é a forma que a gente ensinava ecologia e evolução, ou até ensina, né, ecologia e evolução, especialmente na graduação. Então, o que significa isso? Peguem qualquer livro de ecologia, vocês vão ver que para determinados temas aparecem sempre os mesmos exemplos, né? Como se eles fossem um espelho da literatura. Então, para competição, a gente vai ver, né, exemplos, por exemplo, como os trabalhos do Connell, né, os trabalhos mais antigos aí. Então, a gente seleciona um estudo em particular que exemplifique e ilustre a evidência para um determinado fenômeno. Então, o efeito da predação, por exemplo, como é que a predação pode estruturar, né, e governar aí processos nas comunidades, normalmente é o exemplo do Paine, né, com a estrela do mar. Então, assim, a gente tem isso muito forte na ecologia e muitas vezes, né, isso vai representar um determinado tema, né, dentro aí dessas áreas na ecologia. Não é que isso está errado, mas é o que a gente percebe que muitas vezes esses exemplos, né, eles passam uma visão de que aquilo é o que está pertinente na literatura e muitas vezes a gente, né, vai ter resultados bastante conflitantes em relação a esses trabalhos. Não é que eles não sejam importantes, né, são trabalhos clássicos aí na ecologia, mas muitas vezes essa é a única informação, vamos dizer assim, que os alunos, né, principalmente aí no início da graduação, na graduação, muitas vezes é a única informação que eles vão ter sobre um determinado tema. As revisões narrativas, elas surgiram, né, na ecologia, junto com a ecologia, à medida que a gente foi adicionando, né, artigos e capítulos de livro, informação aí sobre esses diversos temas. Inclusive, tem periódicos específicos na área de ecologia para a publicação das revisões. Então, listei só alguns aqui para vocês, né? Tem vários outros aí, mas esses são periódicos em que a gente buscava, né, especificamente as revisões sobre determinados temas, tá? Isso já evoluiu também, a gente sabe disso, né? Vários desses periódicos, inclusive, publicam revisões hoje que não são as revisões narrativas. Então, aqui só um exemplo, né, de uma dessas revistas, que é esse conjunto, né, de revistas que a gente chama aí de Annual Reviews. E dentro dessas revisões narrativas, o que acontecia? Um revisor ou um autor, ele vai focar num pequeno número de trabalhos, é claro que não dá para comentar ou narrar todos os trabalhos, né, de um determinado tema, e normalmente ele descreve mais ou menos, né, como é que esse subconjunto de trabalhos sobre o assunto foi selecionado. Mas não é aquela revisão sistematizada igual a gente conversou ontem. Então, normalmente, esse revisor vai citar as conclusões das revisões anteriores, muitas vezes sem nem examinar criticamente essas revisões, até porque às vezes a gente não tem informação, né, de como que esse subconjunto de artigos ele foi gerado. E uma coisa bastante criticada, né, importante é que normalmente esses revisores eles são ativos, eles publicam muito no tópico da revisão. Então, o que acontece, gente? Muitas dessas revisões são a convite também, né? Então, eles podem ou não dar peso ou relevância a trabalhos que não encontram exatamente o que ele encontra, né, na sua linha de pesquisa. Ou seja, a gente pode ter, né, um viés, uma obliquidade muito grande aí, tá? E a princípio, gente, esse tipo de revisão narrativa, ela não pode ser usada para testar uma hipótese ecológica, né, como é o caso aí das revisões sistematizadas. Então, a função, ela tem algumas funções, claro, é ainda usada, né, em algumas áreas aí da ciência, e ela vai ter funções, né, de apresentar determinadas perspectivas, fazer um desenvolvimento aí histórico das ideias, contribuições conceituais, né, isso é bastante importante, mas ela não resolve aí longos debates, principalmente, né, ao longo da história aí da ecologia. Então, alguns problemas que a gente percebe com as revisões narrativas. Não tem MM, né, gente? Ou seja, não tem material e métodos. No máximo, o autor coloca uma frase lá, né, mostrando como que é que ele escolheu esse subconjunto de artigos, mas não tem aqueles passos como a gente conversou nessas últimas aulas. Não tem critério claro de inclusão e exclusão de artigos. É claro que tem um alto grau de subjetividade, né, ou essa obliquidade ou viés que a gente vem falando aí. É impossível lidar com um grande número de artigos dentro de uma revisão narrativa. Não é passível de repetição, afinal a gente não tem metodologia. E é claro que dois autores podem chegar a conclusões bastante diferentes, né? Dependendo desse subconjunto aí que eles avaliam e da falta, né, ou ausência aí dessa avaliação mais crítica. Um outro método um pouco mais quantitativo, tá? Mas que vocês vão ver que tem alguns problemas associados também, é o que a gente chama de vote counting no inglês ou contagem de votos.
ainda aparece um pouco na literatura, tá? É um método mais quantitativo em que a gente vai pegar a literatura de um determinado assunto, né, levantada aí de um determinado assunto, e eu vou categorizar aqueles artigos que eu encontrei em 3 grupos. Quais que são esses grupos? Então, eu encontrei um artigo que é estatisticamente significativo na direção esperada, ou seja, a gente está fazendo um teste de hipótese. Outros que são estatisticamente significativos, mas na direção oposta, né, ao esperado, ou artigos que não são significativos, tá? Então, a gente vai codificar esses artigos com mais, menos e zero para cada uma dessas categorias e eu calculo a proporção, né, desses artigos aí que estão em cada uma dessas 3 categorias. A categoria que tem a maior proporção, ela é considerada a tendência da literatura. E aí você já consegue imaginar um monte de problemas, né? A gente não está reavaliando a estatística desses artigos. Eu estou colocando, por exemplo, artigos que encontraram, né, um resultado na direção esperada que tem um N igual a 3, comparado a um que tem um N igual a 30, né? Então a gente não faz nenhuma avaliação da qualidade, entre aspas, aí, desses artigos, tá? Basta eles estarem publicados. Então, só um exemplo prático para vocês, gente. Vamos supor que a minha pergunta, né, seja qual que é o efeito da fertilização no cultivo do eucalipto, tá? Então, eu posso medir, por exemplo, crescimento dessas árvores, né, em plantas aí que foram fertilizadas e em plantas que não foram fertilizadas. Outra variável que eu posso trabalhar, né, produção de flor, produção de fruto, tamanho de raiz, biomassa seca, qualquer variável que vocês quiserem pensar. Então, o que é a ideia do vote counting ou da contagem de votos? Eu quero responder se os eucaliptos crescem mais quando eles estão fertilizados. Então, eu vou para a literatura, vou buscar uma série de artigos que trabalhou com isso, que vão reportar dados no mesmo artigo de um grupo de eucaliptos que está fertilizado e uma medida, né, de performance qualquer aí, e um grupo de eucaliptos que não foi fertilizado, é o que a gente chama de controle, né? Então eu vou comparar esses 2 grupos e vou olhar na literatura o que é, né, que ela mostra em relação aos resultados. Então eu tenho uma série de autores, vou medir lá o crescimento do eucalipto com e sem fertilização e vou distribuir esses papers aí se eles cresceram mais quando fertilizados ou não, tá? Eu nem estou olhando aqui os resultados não significativos, isso aqui é completamente hipotético, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu tinha 7 dos meus 11 artigos aqui que encontraram, então, que o eucalipto cresceu mais quando ele estava fertilizado e 4 encontraram que ele não cresceu mais quando ele estava fertilizado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa proporção de artigos, 7 dividido pelo total, são 11 artigos, me mostram que mais de 60% dos trabalhos tem um efeito positivo da fertilização no crescimento. Em 36% dos trabalhos tem um efeito negativo. Ou seja, a conclusão que eu consigo chegar aqui é que os eucaliptos crescem mais quando eles estão fertilizados, tá? Então, eu fiz simplesmente uma contagem de votos aí da literatura, tá? Então, o número de estudos contra ou a favor, né, vamos dizer assim, dessa hipótese ecológica é considerado uma evidência da magnitude, da força, da consistência. E isso é particularmente importante, gente, quando a gente encontra proporções muito altas, né? Olha, 90% dos trabalhos mostram, né, que eu tenho artigos, de certa forma, corroborando essa hipótese, tá? Mas isso já foi abandonado, né, em outras áreas da ciência, mas ainda é um pouco usado aí nesses estudos ecológicos, principalmente quando mais de um modelo, né, prevê a relação entre 2 variáveis. Então, mostro para vocês daqui a pouquinho. Então, peguei aqui só 2 artigos, tá, que trabalharam com isso e fizeram contagem de votos. Vocês vão ver que tem um mais antigo, mas tem um aqui de 10 anos atrás, tá? Então, esse aqui trabalhou com a relação entre produtividade e diversidade, esse aqui com a relação entre riqueza e produtividade. Então, esse aqui é um que está na Science aí, né, em 2011, e ele fala, olha, a produtividade ele é um preditor baixo, né, ou fraco aí, da riqueza de espécies de plantas, tá? Então, o que é a ideia da contagem de votos? Você vai na literatura e vai trabalhar. Então, esse aqui é o modelo que eles estavam testando, né? A relação entre biomassa ou produtividade primária e riqueza de espécies de plantas. Então, aqui tem os vários artigos aí que eles trabalharam, já não lembro mais quantos, mas aqui são as probabilidades, né, ou as chances aí de relacionar essas 2 variáveis, tá? Então, não significativo, né, dentro da literatura, então não existe relação entre essas variáveis. Linear positivo, linear negativo, côncavo positivo e côncavo negativo, tá? Então, essas são as possibilidades aí
de relacionar essas duas variáveis. O que a tendência da literatura mostra aí, ó, é que para a maioria dos estudos isso é não significativo, ou seja, não existe relação entre essas duas variáveis, tá? Então essa é a ideia da contagem de votos. Então uma das vantagens, gente, é que ela é bastante simples, né? É rápido, não envolve cálculo, fórmula, você não tem que tirar nenhum dado estatístico do artigo e já foi bastante utilizada em outras áreas. As desvantagens, como vocês podem imaginar, é porque tem um baixo poder, né, estatístico. A gente não sabe tamanho amostral, então muitas vezes a gente está misturando aí artigos que são 3, né, plots aí versus 30 plots. E a magnitude final do efeito, que é uma das, né, vantagens da meta-análise aí, também não é conhecido, né? Eu estou simplesmente mostrando a tendência da literatura, mas eu não consigo dizer, por exemplo, olha, à medida que a gente aumenta, né, a produtividade, a gente aumenta a riqueza de espécies, ou à medida que eu aumento a fertilização, eu aumento o crescimento, né, a gente perde essa possibilidade aí dentro da ideia da contagem de votos, tá? O quarto tipo, né, que é meio que um precursor da meta-análise, é o que a gente chama de probabilidade combinada, tá? O que é a probabilidade combinada? É um dos métodos mais simples, né, de revisão de caráter aí já quantitativo, e a ideia é combinar estatisticamente os resultados de um grupo de estudos, mas a gente precisa dos valores exatos de probabilidade reportados nesses artigos, tá? Tem uma série de métodos aí para fazer isso, listei só alguns aqui para vocês, né, para dados mais contínuos, para dados de média e de desvio padrão, mas uma das grandes limitações, né, desse método é que a gente precisa dos valores exatos de P para que a gente possa, né, fazer esses cálculos aí. Então tem uma série de vantagens, né? Primeiro é relativamente simples, usa o tamanho amostral nas fórmulas, tá? Ou seja, estatisticamente tem um maior poder do que a contagem de votos, que só descreve as tendências da literatura, mas é claro que vai ter desvantagens, né? A gente sabe na ecologia e várias áreas aí da ciência, muitas vezes a gente reporta só P maior do que 0,05, P menor do que 0,05 ou 0,01 e tal, e os valores de P exatos, né, muitas vezes não são reportados. E aí eu já deixo a dica, gente, a gente vai conversar sobre isso nas aulas de meta-análise, mas uma coisa que vocês vão ver e que eu acho que é uma super vantagem, né, dessa disciplina de meta-análise, ou de fazer meta-análise, ou ler meta-análise, é que a gente aumenta bastante o rigor na forma de reportar nossos próprios dados, tá? Então, a gente começa a ficar mais cuidadoso, né, ao fazer uma figura e dizer, olha, isso aqui é média, desvio padrão, isso aqui é média e erro padrão, isso é intervalo de confiança. Meu valor de P é 0,049, né, ou é 0,021. Então, a gente começa a ficar bastante criterioso, tá? Isso aumenta a chance, né, do seu estudo lá experimental e tal, um dia poder ser usado dentro de uma revisão aí sistematizada ou uma meta-análise, tá? E finalmente, né, a gente vai então para a parte da meta-análise. Como eu já falei, ela está dentro dessa ideia de método científico, né? Então ela vai descrever aí uma série de passos, né? Não é fácil, mas isso tem que ficar aí bastante transparente para que de fato, né, a gente consiga usar a meta-análise para fazer teste de hipótese. Então a meta-análise é essa revisão sistemática ou sistematizada sobre um tópico de interesse, tem um alto poder estatístico, aumenta a aplicabilidade ou a validade dos resultados encontrados por um conjunto, né, de diversos estudos aí. Eu acho que ela resolve incertezas, né, quando a gente tem estudos com resultados conflitantes, né, ou estudos com resultados contrários aí na literatura. Mais importante, a gente consegue acessar o ruído, né, o grau de variabilidade entre esses estudos e, de fato, entender e mostrar quais são essas fontes de variação nesses resultados, fornece estimadores quantitativos do efeito, né, que a gente está estudando, identifica as forças e deficiências de um grupo de pesquisa numa determinada área e muitas vezes vai mostrar para a gente, né, esses gaps, essas lacunas da literatura, identificando então essa necessidade de um maior número de dados antes que a gente possa aí tirar algumas conclusões, tá? Então essa é a ideia, né, da meta-análise e a gente vai partir então agora mais especificamente nesse curso, né, para conversar sobre meta-análise mesmo, tá bom? Nessa tabela, gente, isso aqui é uma tabela, né, do livro lá que eu mostrei para vocês, né, e já adicionei lá no Moodle,
que é aquele handbook, né, de meta-análise em ecologia e evolução, em que eles comparam, né, então essa aula está muito baseada num capítulo do livro, em que eles comparam, né, as revisões narrativas, a contagem de votos, as probabilidades combinadas e a meta-análise, tá? Então depois dê uma olhadinha lá nas características, né, de cada uma das revisões, mas eu coloquei em destaque aqui, ó, só essa última parte aqui, essa penúltima parte aqui, que é a capacidade, né, de avaliar a magnitude de um efeito médio cumulativo, tá? A única chance nessas possibilidades, né, nessas técnicas de síntese aqui, a única chance de fazer isso é através de meta-análise, né? Na revisão narrativa, na contagem de votos e nas probabilidades combinadas, a gente não tem a possibilidade de acessar esse efeito cumulativo, né, a magnitude, a direção, a força, né, desse efeito cumulativo. Então essa é uma das grandes vantagens, né, da meta-análise aí. Além, né, de claro aquilo que eu já falei, também avaliar essas fontes de variação que a gente vai encontrar nesses diversos estudos. Então a meta-análise, gente, tipicamente ela vai ser usada para tópico onde existe divergência de opiniões, tá? Por que tem divergência? Porque às vezes a gente tem uma grande quantidade, né, um acúmulo aí de informação sobre esse determinado tópico, publicados aí nas mais diversas fontes, mas muitas vezes com resultados completamente discrepantes, tá? Essa é a hora que realmente a gente precisa de síntese. Como a meta-análise tem essa vantagem quantitativa, né, além de mostrar essas fontes de variação, ela fica uma técnica interessante para isso aí. Então vamos supor que eu estou trabalhando com o efeito da competição, né? Essa é a primeira meta-análise em ecologia, a primeira ou a segunda, né? Efeito da competição na estrutura de comunidades ou na dinâmica de populações, né? Em qualquer medida aí da aptidão, tá? Os estudos individuais, muitas vezes, eles carecem de um poder estatístico, né? Tem pequenos tamanhos amostrais, tem muita coisa pseudo-replicada, e às vezes eles não conseguem detectar esses efeitos verdadeiros. Então, a ideia da meta-análise é, ao combinar esses resultados de diferentes estudos, eu vou chegar num efeito verdadeiro, associado a um intervalo de confiança, né, em torno desse efeito médio cumulativo, que nos permite, então, né, entender não somente a direção, a magnitude, mas se isso é estatisticamente significativo, tá? Então, uma das vantagens é a magnitude desse efeito pode ser calculada e testada estatisticamente. Também vai ter uma série de desvantagens, né, gente? Como eu falei, não é tábua de salvação. A gente vai conversar, a gente vai ter uma aula mais pro finalzinho só sobre isso. Além de todos os problemas associados, né, a problemas conceituais das meta-análises, problemas estatísticos, a escolha da métrica que a gente usa para calcular esse efeito final vai determinar a qualidade da meta-análise, tem bastante discussão a respeito disso. Tem um problema que não é exclusivo das meta-análises, né, mas sempre vai aparecer, que é o que a gente chama do engavetamento de artigos não significativos. Já que eu estou revisando a literatura publicada, muita coisa que talvez, né, não encontrou resultados significativos ou encontrou resultados significativos na direção oposta, talvez tenha uma menor chance de publicação, uma maior dificuldade de publicação, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, existe um problema, né, que talvez esses artigos eles não foram publicados e o que a gente já está revisando, de certa forma, já é enviesado, né, o que de fato conseguiu passar por esse filtro aí da publicação. Tem algumas formas de resolver isso, tá? A gente vai conversar lá na aula de estatística e essa ideia das tendências, né, de publicação da literatura do assunto que a gente também tem como resolver, tá? Mas não deixam de ser críticas aí à meta-análise. Então, para finalizar essa aula, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, por que a gente tem que aprender meta-análise. Então, só sintetizei aqui. É um método mais objetivo, informativo e poderoso para a gente sintetizar resultados. As meta-análises em ecologia são cada vez mais comuns, então mesmo que a ideia seja eu não vou fazer uma meta-análise, eu acho que é legal a gente aprender a ler uma meta-análise, né? Eu tive muita dificuldade com isso, né, na época lá do doutorado. Eu não conseguia entender as figuras, não conseguia entender a parte estatística, e quando a gente não consegue isso, a gente não consegue nem avançar, né, nessa ideia aí de usar a meta-análise só como ferramenta para avançar o conhecimento.
O uso da meta-análise em áreas mais aplicadas, né, só estou listando duas aqui, a conservação, o manejo, pode tornar esses resultados mais valiosos, né? Já fiz uma com controle biológico, que é essa ideia, né? A gente consegue deixar a informação um pouco mais aplicada para quem de fato faz prática aí, né, na área de ecologia. Esse aprendizado das técnicas de meta-análise aumenta o nosso rigor, gente, o nível de registro dos dados primários, eu acho isso importantíssimo. Quando você vai buscar o dado estatístico para meta-análise, você fica lá sofrendo, gente, qual que é o tamanho amostral? Isso aqui é média, né? Isso aqui é mediana, isso aqui é desvio padrão, erro padrão. Isso faz com que a gente queira reportar nossos dados, né, de maneira muito mais criteriosa, de maneira muito mais rigorosa. E a condição de meta-análise, né, para quem de fato está fazendo, vai aumentar o seu senso crítico. Né? Ele aumenta, ele muda a sua forma de ler e avaliar os artigos. Né? A gente começa a perceber algumas dessas falhas aí. Tá? Então essa é a ideia para essa disciplina, né? Que a gente consiga cobrir alguns desses passos aqui, deixar mais claro para vocês, né, algumas dessas razões aqui, tá bom? Obrigada, pessoal.